papel histórico da Rainha Elizabeth II, falecida no último dia 8 de setembro, é muito importante porque ela simboliza o conflito entre o passado e o futuro. Ela nasceu em 21 de abril de 1926 e foi coroada rainha em 6 de fevereiro de 1952, tendo sido a monarca que por mais tempo permaneceu à frente da coroa britânica. Ela é descendente de uma linhagem nobre, a família dos Hanover, filha de Jorge VI, do rei Jorge VI, e da rainha-mãe, que também se chamava Elizabeth. As suas características pessoais foram extremamente importantes para o desempenho da sua função de rainha. Ela ficou conhecida como alguém que tinha uma paciência muito grande diante de situações com problemas praticamente insolúveis e também pela agilidade que tinha para resolver problemas pessoais e problemas familiares. Ela dava orgulho aos britânicos pela forma como ela se comportava conduzindo o que chamam lá da coroa britânica. Se você se interessa por esse assunto e quer saber mais sobre a história dessa rainha que marcou o mundo durante a sua passagem pela coroa britânica, assista esse vídeo até o final, deixe seu like e compartilhe à vontade. No caso, a coroa não é apenas o objeto que está na cabeça da rainha, mas também uma metáfora para o relacionamento que a soberana tem com o parlamento da Grã-Bretanha. É uma relação tensa, sem dúvida, mas ao mesmo tempo extremamente rica para quem quiser compreender como funciona a política de verdade. É um drama digno das maiores séries de TV. Não à toa a vida de Elizabeth se transformou em um seriado de sucesso na Netflix, porque trata-se da discussão entre o poder das elites e a permanência de uma monarca que precisa, graças à sua presença, manter a unidade de uma nação, aquilo que a Grã-Bretanha chama de identidade britânica. Durante o reinado de Elizabeth, a elite britânica perdeu sua relevância. Foi, de fato, deslocada por um grupo dominante cuja perspectiva era contrária aos valores da monarquia. O fim da sua autoridade foi notavelmente ilustrado pela adulação da famosa Lady Di, casada com o então príncipe herdeiro Charles, que fez muito sucesso entre os anos de 1980 e 1990. Nesse processo, os cortesãos de Lady Di conscientemente a posicionaram contra a autoridade cultural da elite. Muito havia para ser explorado nesse sentido. Seu estilo jovem e enérgico de celebridade foi defendido como uma antítese à hipocrisia dos outros membros da realeza, principalmente a da Rainha Elizabeth, segundo seus acusadores. Ainda assim, mesmo com todos esses inimigos, a rainha manteve sua popularidade, que só cresceu com o passar dos anos até o seu falecimento. Apesar da recusa de modernizar seu comportamento e imagem, Elizabeth continuou a simbolizar com sucesso a nação britânica. Numa época em que sua elite se alienou do passado desta mesma nação e voluntariamente se desligou dele, a rainha conseguiu incorporar um senso de continuidade. Ela se sentia isolada nesse papel. Seus instintos e crenças estavam claramente em desacordo com aqueles promovidos pelas instituições culturais da Grã-Bretanha. Portanto, não seria um exagero afirmar que a morte de Elizabeth representa o rompimento com seu passado. As novas elites evitaram atacá-la diretamente, porque sabiam que Elizabeth era muito amada pelo povo britânico. Ao invés disso, dirigiram sua animosidade contra o rei Philip, marido dela. Assim, quando em dezembro de 2010, William, o agora príncipe de Gales, filho de Charles com Lady Di, anunciou seu noivado, novamente zombaram abertamente da ideia de um casamento real. Mas a população comum apoiou a cerimônia de maneira admirável. Pessoal, vou interromper só um pouquinho esse vídeo porque eu tenho um recado muito importante. Eu preciso que você me ajude nessas eleições. Eu sou candidato a deputado federal por São Paulo e eu tô concorrendo com gente que está recebendo milhões de reais, literalmente milhões de reais, para fazer campanha,
Mas no meu caso, é campanha sem fundão eleitoral, é só com voluntariado e doação das pessoas que acreditam que eu poderei fazer a diferença a partir de 2023 no Congresso. Não se engane, independente do resultado da eleição, nós teremos pautas populistas que precisam ser debatidas, precisam ser impedidas a partir do ano que vem na Câmara Federal. Portanto, eu peço a você, clique nos links aqui da descrição, entre nos meus grupos de WhatsApp, peça material da minha campanha para você distribuir aí no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola e compartilhe pelas redes sociais, pelo seu WhatsApp, o conteúdo que eu tenho produzido nas redes sociais. E no dia 2 de outubro, vote para deputado federal Beraldo 4488. Agora, voltamos para o vídeo normal. Que Elizabeth tenha encarnado uma continuidade histórica é um feito notável, considerando o desaparecimento do mundo que ela personificou. E é importante notar que ao longo de seu reinado, como modo de vida, a identidade britânica esteve na defensiva. E nos últimos tempos, a hostilidade contra essa identidade se intensificou. Há mais do que uma pitada de triunfalismo entre os oponentes que são contra o que significa ser um britânico, quando a imprensa de esquerda afirma que esta nação enfrenta uma crise de identidade. Os críticos da identidade britânica estão em vantagem porque mesmo aqueles que afirmam defendê-la lutam para fornecer um argumento convincente. Desde a virada do século XXI, uma sucessão de governos britânicos tem se preocupado não apenas com a questão de como promover os valores nacionais, mas como defini-los. Infelizmente, uma representação negativa da identidade britânica e do passado deste país é promovida por sua própria mídia, instituições de educação e cultura popular. É algo semelhante ao que ocorre aqui no Brasil, com a diferença de que, obviamente, não temos uma figura como a de Elizabeth. Tais sentimentos questionam a própria Grã-Bretanha. A história da nação é retratada como fonte de constrangimento e vergonha. Enquanto no passado as crianças da escola eram ensinadas sobre os bons velhos tempos, hoje elas só aprendem sobre os maus velhos tempos da sua sociedade. Consequentemente, sua educação os encoraja a se afastarem do seu legado cultural. A cruzada contra a identidade britânica raramente é contestada. Ocasionalmente, o sentimento de frustração com o escárnio dirigido contra um determinado costume britânico leva a uma reação esporádica. Um exemplo é o que aconteceu com a polêmica provocada pelo anúncio da BBC de que o hino oficial do país, o Rule Britannia, não seria cantado nos seus bailes oficiais. No entanto, uma reação, por definição, raramente é capaz de corresponder à força a qual reage. É tão somente isso, algo totalmente reativo e defensivo. A campanha para minar a moral da Grã-Bretanha foi tão notavelmente bem sucedida porque o campo de batalha no qual esse conflito cultural é travado foi abandonado pelas elites. As principais instituições culturais que comunicam ideias, as universidades, a mídia, a igreja, perderam a capacidade de gerar lealdade e orgulho para com a sociedade que pretendiam servir. Em muitos casos, eles se sentem alienados do legado histórico da Grã-Bretanha, a ponto de comunicarem a proposição de que a tentativa de defendê-la é, em si, indefensável. A Rainha Elizabeth, que se destacou como uma voz isolada que, por meio de suas palavras e comportamento, nunca deixou as pessoas esquecerem que, em geral, as conquistas históricas da Grã-Bretanha devem ser vistas como fonte de orgulho. Existe alguém que vai assumir o papel de Elizabeth como a personificação da continuidade com o passado? É a questão colocada a partir de agora pela história, e também para o seu sucessor, Carlos III. Assim como na Grã-Bretanha, essa batalha pela continuidade entre o passado e o futuro também nos tem feito perder aqui no Brasil a nossa identidade brasileira. Para que a gente possa vencer esse desafio e resgatar aquilo que a nossa nação tem de melhor,
Eu estarei em Brasília a partir do ano que vem e por isso eu peço o seu voto para deputado federal Beraldo 4488.